Pessoal, boa noite a todos, aos meus alunos que não são alunos. Nós vamos falar hoje um assunto um pouco polêmico, mas é de importância relevante dentro da ultrassonografia vascular. Vamos falar um pouco sobre índices, a importância dos índices dopplerométricos em Doppler, ou índices em Doppler, certo? Mas o que é mais relevante não é saber o que é importante no índice. Imagina vocês que a minha vida inteira, a vida de vocês, a medicina, a conduta pessoal de cada um vai depender desse quadro aqui, ó. Chama linha decisória, linha binomial. As propostas que você faz de vida, o que levantar cedo, se escovar o dente ou não, se viaja ou não, tudo vai depender o quê? De uma linha decisória. E essa linha decisória em medicina é chamado curva binomial e linha decisão. Imagina você, isso aqui é uma população. Aqui tem indivíduos normais, saudáveis, essa curva azul. E essa vermelha, indivíduos anormais, são os doentes. Se eu olhar assim e fizer uma divisória para separar esses indivíduos, colocando essa linha decisória entre normal e anormal, provavelmente eu vou cometer alguns erros. Eu tenho aqui, olha, falso negativo. Eu achei que era patológico. É patológico, mas está do lado da linha decisória que fala que é normal. E, por outro lado, esses indivíduos normais estão colocados à direita da linha decisória, que no caso aqui seriam os doentes. Essa parte que comanda a linha, à esquerda da linha decisória, é chamado o quê? O processo de especificidade, que é um sistema capaz, quer dizer, um processo capaz de localizar indivíduos normais em uma população ou em uma amostra populacional. E do lado direito da linha decisória tem a sensibilidade, que é a parte do método capaz de localizar indivíduos doentes na amostra populacional. Mas será que isso aqui é matemático? Será que é objetivo ou é subjetivo? Essa decisão, tanto para a especificidade ou sensibilidade. Mas nessas condições que eu coloquei essa linha decisória, eu estou trabalhando com falso negativo e positivo. Se quando eu trabalho com falso negativo e positivo, eu trabalhar com doenças graves, como o câncer, por exemplo, isso é fundamental. É a diferença entre a vida e a morte. Então, qual seria a tendência mundial? A tendência que a humanidade luta desde o primeiro dia da existência do homem, de mais de 200 mil anos, é separar essa estrutura, de modo que a linha de decisão fica objetiva. Olha o que nós vamos fazer. Olha o que acontece com o falso negativo e o falso positivo. E a especificidade torna 100% e a sensibilidade 100%. Nesses casos, a linha decisória não tem dúvida, ela separa exatamente o que é normal do que é anormal. Mas isso, dentro da conquista humana até hoje, é uma utopia. São raras decisões que você toma na vida, seja na medicina ou na vida pessoal, que você tem essa possibilidade de separar distante um do outro a especificidade e a sensibilidade, de modo que não haja confusão nessa separação entre o que é normal e o que é anormal. Ou seja, especificidade 100% e sensibilidade 100% é quase uma utopia. Então, em medicina, o que é que nós fazemos? Usamos métodos subsidiários, exames subsidiários, para tentar... Meu médico. Usamos o quê? Trabalhamos com exames subsidiários, ou exames clínicos, matemáticos, com equipamentos ou não, para tentar chegar nessa utopia. Então, a humanidade está tentando, ao longo do tempo, dos séculos, separar a curva de sensibilidade da curva de especificidade. Para tentar o quê? Colocar a linha decisória que separe realmente quem é normal, quem é saudável, de quem é anormal ou doente. Será que isso é possível? Então nós vamos usar uma série de métodos subsidiários, entre eles o ultrassom. Pode ser raio-x, tomografia, ressonância, exame de sangue, todos eles
São exame complementar e subsidiário que tenta separar essa linha, essas duas áreas. Mas essa vai ser a vida diária nas suas condutas, na conduta que você vai poder tomar. Estou falando bem alto, mas não está dando. Não é. Ele está dando mau contato. Não, fica à vontade. Beleza, então vamos lá. Uma das coisas que eu posso usar para melhorar a linha, a posição da linha decisória entre o que é de lá e de cá, entre o céu e o inferno, entre o que é doente e o normal, ou o que é a vida e a morte. Então, o que nós vamos fazer? Usar métodos subsidiários capazes de nos auxiliar para tomar aquela decisão que eu acabei de falar. Um deles seria usar o que esse caboclo aqui, o Christian Johann Andreas Doppler, em 1842, fez. Ao olhar a luz das estrelas, ele contestou uma história milenar, que a luz era imutável. Ele descobriu, ele provou que a luz podia mudar de frequência quando ele avaliou as estrelas gêmeas, onde as estrelas, quando se aproximavam da Terra, elas ficavam azuladas e quando se afastavam, ficavam vermelhas. Para mudar a cor, tem que mudar a frequência. Então, ele contestou uma história da humanidade de milhares de anos. E hoje, ela entra para a gente com uma possibilidade de um método subsidiário para ajudar o quê? O estudo da linha decisória. Então, o Doppler estudou sobre a luz colorida das estrelas. Em 1845, o alemão Christoph Ballot estudou o mesmo problema com o som, colocando uma orquestra sobre o vagão de um trem que passava de um lado para o outro, tocando sons diferentes. Ele via que mudava a frequência quando o trem passava na frente dele. Então, e o Fizeau estudou isso na parte eletromagnética. Todos se referiam que há uma variação da frequência dessas ondas quando o objeto estava em movimento, que chamou, todos receberam o mesmo nome, o efeito que Christian Johann Doppler estudou, o efeito do Doppler, a variação ou desvio que Doppler estudou. Daí ficou o nome para todo mundo, efeito Doppler, seja para a luz, seja para o ultrassom, seja para o eletromagnético. Só que o Christian Johann realmente leva essa iatrogenia, olha o tamanho. Olha como que era o braço, né? O cabo XY. E hoje o transdutor está desse jeito. Ou assim, o aparelho inteiro cabe na palma da mão. O transdutor, com duas frequências, a imagem e o processador. Mas, quando Christian Johann Andreas Doppler estudou a luz nas estrelas, ele formulou essa equação que norteou no seguinte sentido, que a variação da frequência gerada pelo movimento dependia da velocidade dessas estrelas, pela frequência de emissão da luz, pelo cosseno do ângulo de impacto, dividido pela velocidade da luz, que era 300 mil km por segundo. Hoje, aqui nós vamos usar a velocidade do sangue, a frequência de emissão do Doppler, o cosseno do ângulo de impacto por 1.540 metros por segundo, que é a velocidade do ultrassom nos tecidos. E nós vamos trocar as duas estrelas, a que se aproxima, que se afasta da Terra, por um conjunto de massas. E a Terra vai ser substituída por um transdutor desse tamanho, ou menor, como nós vimos hoje. Nessa situação, como utilizar isso como método propedêutico para chegar a algum diagnóstico ou melhorar aquela situação da linha decisória que separa o que é patológico do que é normal? Através desse sujeito aqui, o Jean Fourier, que viveu nessa época, em torno de 1820, ele desenvolveu a transformada rápida de Fourier, Fast Fourier Transform, que é uma transformada matemática capaz de avaliar, transformar um ruído de um fluxo turbulento em um fluxo laminar fácil de entender, transformando fluxos arteriais borrados e ruídos em espectro de velocidade facilmente entendível e úteis ao estudo da hemodinâmica. Mesma coisa com o sistema venoso, como mostra aqui. Bom, técnica de exame. Hoje, o que nós temos na ultrassonografia? Primeiro, a ecografia, que pode ser estática, dinâmica, ou usar índice também em ecografia. Eco quer dizer, em grego, imagem, grafos é impressão. O ecodoppler, eu posso usar o espectral, Doppler espectral,
o sistema duplex, que envolve imagem e Doppler espectral, e os índices também. Eu posso usar o Echo Color Doppler, trabalhando com Doppler colorido, Doppler de amplitude, e o sistema triplex, que associa eles ao Doppler espectral. Também posso trabalhar com índices. Ainda posso usar o Doppler colorido, o Doppler de amplitude, que é o Power Doppler. Então, na ultrassonografia, o que eu posso ver? Imagina vocês. Primeiro, eu vou usar ecografia. Então, vocês olharem isso aqui, ó, o que eu estou vendo aqui? Isso aqui é um tubo com um risco branco no meio. Mas depende de onde eu estou para saber. Então, há necessidade de conhecimento de anatomia topográfica. Logicamente, isso aqui, o que é isso aqui? Vamos ver. Ó. O que é isso? Uma dissecção de aorta. Falsa luz, luz verdadeira. Luz, falsa luz. Isso aqui é o septo da dissecção. É o complexo intimal, né? Aqui, atravessado no meio da artéria. Então, pela ecografia eu consigo fazer diagnóstico. Olha só, a bifurcação da origem da carota comum e subclávia com uma lesão. Aqui eu tenho tireoide, mostrando o quê? Um cisto e nódulo. Eu tenho obstetrícia, mostrando o feto. E eu tenho fígado, mostrando o quê? Algumas estruturas estranhas aqui no meio, não interessa o diagnóstico. Mas tudo isso através da ecografia. Certo? Mas eu posso associar essa ecografia a mais coisas. Eu tento chegar ao quê? Na utopia, que é a separação da sensibilidade e especificidade para que a linha decisória fique longe das dúvidas. Vou acrescentar mais alguma coisa. Isso aqui é a aorta abdominal, o tronco cilíaco, a artéria mesentérica superior, é a aorta pré-renal e pós-renal. Quando eu associo isso aqui à dor, o que é que eu posso ver? Dá uma olhada. E eu sei que cada um desses sistemas, não vou entrar em detalhe aqui, mas cada um desses pontos do mesmo tubo, dos mesmos tubos, que são todos unidos no sistema aórtico, são todos unidos, mas eu sei que apresentam nuances diferentes, por exemplo. Eu sei que a mesentérica superior em jejum, ela é trifásica, mas pós-prandial, ela é bifásica. E assim eu posso fazer uma cruz, ó. Aqui é bifásico, bifásico. Aqui é trifásico, aqui é trifásico. Ou seja, a aorta infrarrenal tem um fluxo trifásico, mas a mesentérica superior em jejum também tem. A aorta pré-renal é bifásica, mas uma aorta bifásica distal significa o quê? Uma lesão isquêmica dos membros inferiores, por exemplo, ou as artérias renais estão aqui que são bifásicas. Então você vê o que é que o Doppler veio trazer como subsídio à ecografia simples. Então, o ecodoppler permite que eu, através do espectro de velocidade, imagem mais espectro de velocidade, aqui é o espectral, que é o duplex. Eu posso usar a imagem com Doppler colorido, a imagem Doppler colorido e Doppler espectral, que é o sistema triplex com a cor. Eu ainda posso usar a imagem com Doppler de amplitude, o Power Doppler, o anjo Doppler, né? O Doppler de amplitude, a imagem com esse mapeamento de Doppler, ou a imagem, mapeamento com Doppler de amplitude e o espectral. Então eu tenho essa possibilidade. Cada vez eu estou agregando coisa nova àquela simples imagem de colocar a especificidade, sensibilidade longe uma da outra. Para acordar. Olha só, muito bonito. O que é isso? Um feijão não é, provavelmente é o rim. Então, eu tenho primeiro, eu posso, como eu consigo? Primeiro, eu posso pegar um transdutor que tem o quê? Cristais de fósforo, zinco, titânio, que emite um feixe de ultrassom, que passa pela estrutura, não importa a estrutura aqui, que promove uma imagem ecográfica, né, em escala de cinza, dessa estrutura, da parte interior dela, que no caso é o rim, certo? Ou eu posso associar o quê? Doutor, vou abrir essa parte aqui, tá? Ah, tá bom. Ou eu posso associar a esse sistema aqui uma outra coisa. Olha o que eu fiz. A técnica e a física e o desenvolvimento tecnológico permitiu que eu acrescentasse dentro do transdutor de imagem cristais para Doppler. Quando em 74, já falei para vocês na aula de hoje, o Strandinese e o Barber associaram no aparelho Mark IV o Doppler com a imagem. Então agora o meu sistema emite duas frentes de
de ultrassom. Uma para imagem e outra para Doppler. 2 feixes. Modo B, que é de Bright, imagem, e Doppler, que ao atravessar a mesma estrutura, aparece a imagem e um mapeamento com Doppler. Então é a ecografia mais Doppler colorido. Mas isso ainda, olha só o que aconteceu. Se não bastasse isso, eu posso agregar essa técnica, esse mapeamento, coisas diferentes. Tudo no sentido de melhorar. Além da imagem, além do Doppler colorido, eu posso estudar o quê? A hemodinâmica dessa cor, desse fluxo, usando o Doppler, o quê? Espectral. Agora eu associei essa estrutura de processamento com esse processamento e consegui isso aqui. Eu tenho o rim com o fluxo, como está aqui, e ainda o espectro de velocidade, que dá uma série de informação, inclusive os índices que eu vou falar para vocês hoje. Olha só o que nós temos em mão. Imagina vocês, isso aqui somos nós, gente. Nós somos isso aqui. Então, a transformação fisiológica da matriz hemodinâmica, como avaliar e entender cada fluxo do organismo. A técnica de exame, além da técnica que eu acabei de falar para vocês, nós vamos usar o quê? Os índices. Então, lembra que eu falei para vocês hoje, vou repetir aqui agora, para o pessoal que não viu, o coração, Marcos Férez, né? Homem do coração. Aqui está o coração, o ventrículo esquerdo, que vai transmitir sua energia durante a contração ventricular, para promover a passagem do sangue para a aorta, nesse ponto, entre o que é a transformadora de Fourier, que pega essa matriz hemodinâmica gerada na raiz da aorta, que é um espectro de velocidade do fluxo na raiz da aorta, e transforma nessas coisas todas aqui. Devemos muito, então, o quê? A transformada rápida de Fourier, de 1820. Mas como eu vou entender? Olha, o fluxo gerado pela aorta é trifásico, pelo ventrículo esquerdo é trifásico, mas aqui, ó, o cérebro não pode ser. Nenhuma víscera pode ser trifásica, mas a mesentérica superior pode, assim como o membro inferior. O problema não é só ver isso aqui, é como entender. Então, 3 maneiras de poder entender esse tipo de fluxo. O que está acontecendo com a hemodinâmica? O que isso aqui me auxilia no dia a dia, na hora do diagnóstico? Primeiro, eu vou trabalhar com o quê? Com a morfodinâmica espectral. Assim como você pega um cardiologista, comentei com você, ele pega um eletrocardiograma na mão e começa a ler aquelas linhas, curvas, e começa a falar o seu diagnóstico. Ó, você está com desvio, ST, você está com isquemia, tal lugar. Não é assim? Você está com fibrilação atrial. Quer dizer, olhando aqueles desenhos, ele pode saber o que está acontecendo. A mesma coisa que acontece aqui, ou no eletroencefalo, no eletroencefalografia. Então, simplesmente estudando a morfodinâmica do espectro de velocidade, eu sei que essas são as possibilidades de fluxos arteriais do ser humano, chamado trifásico elástico, bifásico, trifásico rígido, monofásico acelerativo e tardosparso. Então, olhando essas curvas, só de olhar, eu sei o que está acontecendo. Por exemplo, isso aqui na sua coluna interna, você tem coma. Isso aqui na sua femoral, na femoral isso aqui é normal, mas na sua femoral você tem claudicação intermitente, aqui é aterosclerose, aqui você está com isquemia, e aqui você tem oclusão proximal. Então, eu estou olhando só morfodinâmica. Mas eu posso também utilizar o quê? A Doppler velocimetria. Ó, apareceu aqui, ó. Eu vou medir as velocidades e vou saber. Eu sei que o rim, por exemplo, a velocidade máxima é 180 centímetros por segundo, que o tronco cilíaco é 200, que a aorta média é 60 centímetros por segundo, então eu posso também saber, através de velocidades únicas, não são muito confiáveis, mas eu posso tirar informações úteis para o diagnóstico. E, finalmente, eu vou fazer o quê? Os índices. Agora sim. Índices dopplerométricos. Através de uma única medida de um fluxo em qualquer lugar do organismo, eu posso aplicar os processamentos que indicam índices, por exemplo, aceleração, índice de resistência, pulsatilidade, e chegar a diagnóstico. É o que nós vamos falar agora. Depois dessa introdução, falando sobre a hemodinâmica e a necessidade de conseguir separar a linha decisória, né? Nós vamos agora começar os índices. E o que são índices? O índice é um sinal dado a uma letra ou um número, é o conceito, que se emprega no mesmo cálculo para representar
grandezas ou informações analógicas de um objeto em estudo. Ou seja, o índice é a divisão entre duas grandezas. Aqui no caso, com objetivos diagnósticos. Resumindo, o índice diagnóstico é a relação matemática de grandezas com propósito diagnóstico e ou prognóstico. Classificação fisiopatológica envolvendo os índices. Primeiro tem índices arteriais, os parietais. Esses índices são específicos para avaliar o quê? Doenças da parede das artérias venosas. Mas pode ser também de válvulas. E os teciduais, que não tem nada a ver com a parede, mas eles estudam o quê? A perfusão na microcirculação. Então, são alterações hemodinâmicas teciduais. Outros índices, venosos, nem só de artéria vive o homem. Nós dependemos de veias, né? E veia, e como mata a veia, né? Então, índices venosos. Eu tenho os parietais, que também vê lesões venosas parietais, e teciduais. Também mesma coisa, alterações hemodinâmicas teciduais, avaliando veias, não artérias. Agora, olha o tanto de índice. Não vou falar, não precisa ficar triste. São 27 índices fundamentais, eu vou falar uns 3 ou 4. Mas só quero citar, que amanhã vocês vão ver, sabe que existem esses índices. Todos com sua função. Olha só, aqui eu tenho periférico, todos esses índices, resistividade, pulsatilidade, aceleração, histórico arterial, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Sonográfico de índice, o TA, o índice renal, o aórtico, o ilíaco renal e assim vai. O ITB e assim por diante. Não vou falar todos. E aqui eu tenho os viscerais. Por exemplo, renal rate. Interessante. Razão renal. Índice renal segmentar, índice renal interlobal. E uma série, até eu coloquei aqui índice tecidual de cerebral média com maturidade fetal. Então, aqui, se eu estudar a síndrome compressiva da artéria ilíaca, da veia ilíaca comum esquerda e pela artéria ilíaca comum direita, eu tenho uma série de índices venosos, olha. Índice velocimétrico venoso ilíaco, está estudando o que? A compressão gerada pela artéria ilíaca comum esquerda, direita, sobre a veia ilíaca comum esquerda. O índice venoso fêmur-femoral, ilíaco-ilíaco, ilíaco-femoral, além de índice de velocidade de pico venoso, índice de mesaórtico, nós vamos ver na compressão da veia renal esquerda, congestão hepática e vascular hepático. Olha só, todos esses índices estão à disposição, não vou repetir, estão à disposição do médico para fazer diagnóstico. Olha só, quantos. E agora, vamos para os desenhinhos. Se eu olhar essa unidade, que é a unidade circulatória, nós temos aqui o ventrículo esquerdo, que é a fonte energética, que vai levar o sangue do ventrículo esquerdo para a aorta e seus ramos, onde ela está à disposição com a pulsatilidade, que faz parte do sistema normal. Essa pulsatilidade e a velocidade depende do quê? Parcialmente da força ventricular. Mais adiante nós vamos ter o quê? O controle simpático e parasimpático, na área de perfusão tecidual. Aqui é onde reside quem? Quem mora aqui? A resistência periférica. Então, se eu fizer um balanço da energia entre a energia ventricular e a resistência periférica, nós vamos ter o quê? O padrão hemodinâmico do fluxo nesse determinado vaso. Nós temos situações em que a resistência periférica tem a força maior que a do ventrículo, que é o fluxo reverso das artérias trifásicas, como está aqui, ó. Mas, se eu olhar aqui, esse é um fluxo trifásico, né? Se eu olhar aqui um Doppler espectral, se eu estudar a resistência, a resistividade, ou a resistência, a velocidade do fluxo e a aceleração do sangue, com essas 3 medidas, eu posso fazer diagnóstico de 80% das lesões arteriais. Só com essas informações. Então, olha aqui, o ventrículo esquerdo, ao contrair, gera uma força de ação. A microcirculação vai reagir com uma resistência contra a ação. Aqui é a primeira lei de Newton, aqui é a terceira lei de Newton. A toda ação gera uma reação de mesma intensidade, porém no sentido contrário. Quem vencer essa luta entre ação e reação, nessa energia indexada no sistema, esse é um sistema fechado, onde nós temos bomba, condutos
e área metabólica. Quem vencer essa luta entre ação e reação vai determinar o quê? O padrão de fluxo que nós teremos nesses vasos. Então, através desses índices, agora calculando sobre a hemodinâmica, índice de resistividade, pulsatilidade, aceleração, tempo de aceleração, congestão hepática, vascular hepático e assim por diante, com cada índice desse eu tenho uma noção quase precisa, nada é preciso no mundo, né, sobre a hemodinâmica daquela estrutura. Ainda mostrando para vocês que isso aqui é o retrato hemodinâmico do ser humano. O ser humano só tem dois tipos de fluxos arteriais. Um fluxo trifásico elástico, onde a onda 1 é da força ventricular, a onda 2 é da resistência periférica e a onda 3 é da contratura elástica das artérias. Onde é que tem esse fluxo? Todos os vasos periféricos, musculatura estriada. Víscera, só a mesentério superior pode apresentar esse tipo de fluxo em jejum. E temos o fluxo de baixa resistência, que é o visceral, que é o bifásico, onde tem a onda 1 da força ventricular e a onda 3. Aqui o fechamento da válvula aórtica, a incisura aórtica ou incisura protodiastólica. Então, a onda 1 é energia ventricular, essa aqui, essa. A 2, resistência periférica. E a 3, contratura, né, elástica das artérias. Então, esse é o retrato do sistema arterial superior, do ser humano. Vamos falar em índices arteriais. Alguns índices são fundamentais para avaliar a vista. Primeiro, o tempo de aceleração. O tempo de aceleração é o tempo que o coração demora para levar o sangue da menor velocidade até o pico sistólico. É esse tempo aqui, ó. Esse tempo tem que ser menor que 100 milissegundos, ou 0,01 segundo. Acima disso, aumenta a resistência tecidual, ou queda da força ventricular. Eu posso também medir o quê? A aceleração. Se eu dividir a velocidade do pico sistólico pelo tempo de aceleração, eu tenho a aceleração, que no ser humano tem que ser maior que 300 centímetros por segundo ao quadrado. Abaixo disso, leva o quê? Queda da força ventricular, estenose aórtica, dupla lesão aórtica, miocárdio esclerose e ainda aumenta a resistência periférica nos tecidos. Então tem que saber qual deles. Aqui não vai ser uma aula dele, só estou explanando, né? E o índice de aceleração, que é a mesma coisa, se transforma em 3,5. É isso aqui dividido por 10. A aceleração, velocidade do pico sistólico sobre o tempo de aceleração. Eu já falei sobre TA, já falei sobre os três. Outros índices mais usados em vascular ou em medicina, em propedêutica ultrassonográfica, são esses dois índices. É o índice de pulsatilidade de Gosling e o de resistência de Pranier-Purcellot. O índice de pulsatilidade, ele compara a velocidade do pico sistólico máxima menos a velocidade diastólica final pela velocidade média. O aparelho calcula sozinho. Esse valor, para as vísceras, tem que ser menor ou igual a 1,5. Periférico pode chegar de 2 a 24, uma artéria do membro inferior. Então é pouco específico. Outro índice muito usado é o de resistividade para Pranier-Purcellot, em que ele mede, compara a velocidade do pico sistólico, ó, menos a diastólica final, pela velocidade do pico sistólico de novo. As vísceras, esse índice tem que ser maior que 0,05, não pode ultrapassar 0,75. Esse índice aqui, e periférico, aqui é 0,75, gente, ó, com um erro aqui, é 0,75. Para periférico, 0,9 a 1,2. Então, voltando lá, olha só, índice de pulsatilidade, carota, menor que 1,5. Aorta, 2 a 6. Vísceras, menor que 1,5. Femorais, 4 a 2. Pulpite, 6 a 8. Tibiais, 8 a 24. Índice de resistência. Compara a velocidade do pico sistólico menos a diastólica pela sístole de novo. Carota, até 0,78. Carota interna, 0,55 a 0,75. Carota externa, nesse valor. Vísceras, não deve ultrapassar 0,75, que é a metade do índice de pulsatilidade, ó, 1,5. E a artéria periférica, 0,9 a 1,2. Você vê como tudo é possível. Mas um outro índice importante, hoje, com a longevidade, né, as pessoas não morrem mais velhas, né, Marcos Félix? Não morre mais. Aí está ele é o chefe da UTI do nosso hospital, responsável por eu estar aqui também.
Em 1925, a idade média era 38 anos, era 42 anos. Meu avô conta que ele estava com 60 anos, todos os amigos da infância tinham morrido de velho. O velho quanto? 40 anos, 45. Na idade de Tutankhamon, a idade média era 32 anos. Aquela história de que Sara, na Bíblia, ela teve um filho com 160 anos, mas sabe o que era? É que cada ano naquele tempo era uma fase da lua. Cada mês eram 4 anos. Ela tinha 20 e poucos anos. Então, com o envelhecimento, o que surgiu? A aterosclerose, a hipertensão arterial, o diabetes, né? Tudo, um monte de coisa, lesão de válvula mitral, né? Rota, né? 2 vezes. Então, com a aterosclerose, geraram o quê? Os processos estenosantes que ocorrem na idade. Você imagina se todo mundo, a humanidade, terminasse a vida aos 30 anos. Você não ia ter cárie dentária, hipertensão, nem diabetes, nem ruptura de válvula, nem aterosclerose, você não ia ter nada disso. Mas as pessoas estão durando hoje 78, né? A média, né, Marcos Férez? Então, 78. Então, nós vamos ver o seguinte, nessa situação, nós vamos poder comparar velocidades normais e velocidade nas estenoses. E ver que tamanho são as estenoses. E qual o prognóstico e as possibilidades de fazer o quê? A cura ou tratamento dessa estenose. Então, se eu comparar a velocidade na estenose pela pré-estenose, é um índice histórico diagnóstico de lesão parietal. Então, olha aqui, ó, eu tenho uma lesão, meço a velocidade aqui e divido por esse valor. Aqui, dou colorido e dou hipotético. E jogo numa tabela. Se essa tabela aparecer desse jeito, se esse valor der menor que 1,5, as estenoses não são hemodinâmicas. Mas se der 1,6, a estenose é 60%, se der 2, é 70%, 3, 80%, 4, 90%, e se for tardos parvos, o tipo do fluxo é estenose maior que 95 naquela região. Então, nós temos aqui um vaso. Não importa que vaso é, pode ser a coronária, a uterina, a femoral, tibial posterior, a carota. A carota. Aqui eu tenho uma estenose, certo? E aqui, aumentando o quê? A velocidade. Se eu dividir esse valor por esse, eu vou jogar nessa tabela e vou encontrar a porcentagem de estenose que está ocorrendo aqui. Então, esse é o índice histórico, é um índice parietal. Mas tem outros índices, certo? Olha isso aqui, Santa Maria, compara também do mesmo jeito, cada fase, porcentagem de estenose, e assim nós vamos. Esse índice do NACET, Norte América Sintomático, Carota e Endarterectomia Trial, é um trabalho feito nos Estados Unidos e Canadá, que estudava o quê? O resultado da endarterectomia de carota, tirando as placas e da sobrevida e as porcentagens de AVC. Ele compara a velocidade do fluxo em uma lesão com uma estenótica, de uma carota interna, com a velocidade distal. Tudo jogando uma tabela e encontrando valores. Olha isso aqui. Nós sabemos que a hipertensão renovascular é gerada por uma estenose igual a maior que 70% da origem da artéria renal. Esse é o fator patognomônico. Esse é o diagnóstico que é feito quando a estenose aqui é igual a maior que 70% da origem da artéria renal. Então, como fazer um índice? Tem isso para isso. Vou medir a velocidade na lesão e na aorta pré-lesão. Vou dividir esse valor por este do pico sistólico. Se esse valor ficar menor que 3,5, se tiver uma lesão aqui, é menor que 60%. Se for maior que 3,5, a estenose é maior que 60%. Chama índice aortorrenal. E se for um rim transplantado, onde a anastomose do rim é feita na artéria ilíaca interna ou na ilíaca externa, eu vou trabalhar com a mesma referência. Vou medir a velocidade do pico sistólico na artéria renal, na lesão, na anastomose e pré-anastomótica. Só que os valores não são mais 3,5, são 3. Ó. E assim vai. Olha esse caboclo que ele fez. O Chaim, não é da escola não. O Chaim, em 2006, ele resolveu virar a mesa. Não aceitar o índice aortorrenal. O que ele fez? Ele comparava a velocidade de estenose da artéria renal com a velocidade distal à estenose. E olha o que ele encontrou. Para um valor de 2,7, esse índice dele chamado Reno-Renal Rate, ou índice Reno-Renal, olha só,
para um valor de 2,7, dividindo essa velocidade. Por exemplo, aqui deu 270, aqui deu 100, então dá 2,7. Para 2,7, ele encontrou uma estenose de 70%, que já faz o diagnóstico de hipertensão renal vascular, e olha a sensibilidade que ele encontrou. 97, especificidade 96, valor preditivo positivo 97, negativo 96. Certo? Olha, tem mais outro tipo de índice. É razão renal segmentar, índice de razão interlobar. Então, nós estamos comparando agora os índices de resistência de artéria renal com artéria segmentar. E olha só, quando eu comparo, eu tenho os números maior que 4, estenose maior que 60%. Se eu comparar com a artéria interlobar, que é aqui na... Não vou entrar em detalhe, mas bem no meio do parênquima, esse valor passa para 5,5. Todos são índices. Olha isso aqui. Eu estou comparando o quê? O índice de resistência da artéria lesada com a artéria do outro lado. E tem que ser o quê? Quando eu faço isso, essa direita menos a esquerda tem que ser maior que 0,7. 0,07. Se for maior que 0,7, portanto, é porque tem uma estenose da artéria renal de maior que 60%. Tem que ser igual, né? Esse valor tem que ser esse e esse são iguais. Outro índice é da resistência interlobar. Eu vou comparar o quê? A artéria é interlobar de um lado com o interlobar do outro. Então, é o índice interlobar. Então, nós vamos encontrar, se for maior que 0,1, aumenta a resistência arterial por compressão venosa intrarrenal. Você vê tudo que eu posso fazer. Logicamente, nós estamos aqui falando de vascular, e meus alunos, mas quem faz medicina geral, que faz teus, que faz tudo, tem que saber tudo isso. E aqui vai. Agora tem coisa venosa também, ó. A razão é interresistência venosa interlobar. Quando eu comparo as resistências das veias de um rim com o outro, por exemplo, eu tenho para o valor menor que 0,2, hidronefrose, ó. E assim vai. Bom, já falei sobre isso. Esse aqui é o renal rate do Chain, que ele mede a velocidade nessa estenose da artéria renal e compara com a artéria renal distal. E para o 2,7, ele encontrou o valor preditivo de 97%. Mas ainda tem uns trabalhos de Strand-Ness e que nós podemos comparar. Olha só, o índice renal com o índice aorto-renal. Ele é comparar com as velocidades do pico sistólico simplesmente das artérias renais. Olha as sensibilidades, a especificidade. Então, mostrando que o índice renal é maior que todos. Aquele do Chain, que compara a velocidade na estenose e distal estenose. Esse aqui, que é esse índice, é dado mais pelos trabalhos de Strand-Ness. Então, se eu pegar uma artéria renal e a velocidade for menor que 180, provavelmente nada tem. Se for menor, para uma estenose menor que 60%, a velocidade geralmente é maior que 180 centímetros por segundo e o índice aorto-renal é menor que 3,5. E para o índice renal, 2,7. Se a estenose for maior que 60%, for 70, 80, 90, as velocidades do rim são maior que 180 centímetros por segundo, do pico sistólico, e o índice aorto-renal maior que 3,5. Se tiver oclusão, não tem lesão nenhuma. Bom, fato interessante. Aqui está um rim. Vai ser transplantado. Quando você retira o rim de uma pessoa viva, ele já sofre um pouco, olha. Já perde um pouco da cor. Os índices que eram normais, e aí menor que 0,78, TA, tempo de aceleração menor que 90, passam em seguida a aumentar. Olha só, maior que 0,78, maior que 110 milímetros por segundo. Bom, esse rim tem dois caminhos. Se ele voltar aos índices normais de resistência e o tempo de aceleração, ele sobrevive, senão ele caminha para a exclusão. Esse exame é feito quando? 48 a 72 horas após o transplante. Se após o transplante, 40 a 72 horas após, ele não resolveu os índices, não voltar a valores normais, o rim vai ser excluído. É a reação de Artus, antígeno anticorpo, que pode desenvolver dentro do rim e levar a processo inflamatório, edema, compressão das veias, por isso que aumenta as resistências na artéria. Bom, aqui, como avaliar? Os venosos
tem vários tipos, não vou entrar em detalhe cada um, só vou mostrar um para vocês aqui. Na Mayturner, olha só, nós sabemos que, por conceito, acima de Mayturner ou Pocket, é a compressão hemodinâmica extrínseca da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita, sobre a quinta vértebra lombar. Né? Aqui, mostrando, então, a artéria ilíaca comum direita, a esquerda, aqui a veia ilíaca comum esquerda sendo comprimida pela artéria. Está aqui o ponto. Pode levar o quê? A trombose e embolia pulmonar. Olha, a artéria está aqui, a veia, retirada da artéria, aparece a compressão da veia. Aqui aspecto clínico. Se eu comparar varizes, hipertensão venosa, por insuficiência cardíaca direita ou tricúspide, por exemplo, ou própria compressão da veia ilíaca comum esquerda, e comparar com a trombose venosa profunda, que é quando já ocluiu a veia ilíaca comum esquerda lá embaixo da artéria ilíaca comum direita. Para isso, então, vou mostrar para vocês aqui a veia artéria. Já viram? Aqui nós sabemos que é para avaliar estenoses arteriais, usamos o índice histórico, que avalia a velocidade do fluxo na artéria, na estenose, e compara com a velocidade proximal. E para a veia fazemos a mesma coisa. Calculamos a velocidade do pico venoso máximo da lesão e com pré-lesão. E jogamos na tabela. Só que existe uma diferença. Para o sistema arterial, a partir de 60% de estenose, a partir de 1,6 do índice, comparando a velocidade na lesão com pré-lesão, a partir do 1,6 já tem estenose 60%. Já altera a hemodinâmica. Quando eu trabalho com o sistema venoso, esse índice tem que ser pelo menos 3 ou 4. Por quê? Artérias com 60% de estenose já provocam isquemia. Veia só acima de 80% leva a isquemia. Ou seja, ela complica, ela altera a hemodinâmica, a veia, só quando tem 80% de estenose. Então, olha, se eu comparar, se eu medir a velocidade do fluxo, do pico de velocidade da veia ilíaca comum esquerda, embaixo da artéria, onde está sendo comprimido, dividir para a velocidade pré-lesão, aqui nesse ponto, se for fígado, tem a parte pré-fígado, ou pré-perfusão, é feito por uma artéria hepática e o sistema porta. Dentro do fígado, que é o sistema 2, né? O sistema também é artéria e venoso. Mas a drenagem do fígado é só através do sistema venoso. Porque toda a drenagem humana é feita só pelo sistema venoso. Mas nem toda perfusão é feita pelo sistema arterial. O sistema porta também é perfusão e é venoso. Agora, as drenagens de todos os órgãos são sempre venosas, que podem ser normais ou não. Então, vamos ver aqui, ó. Nesse diapositivo, estamos vendo índice diagnóstico para o fígado. Índice de resistência e pulsatividade da veia hepática. Índice de resistência, velocidade do pico histórico da veia da artéria hepática, né? Menos velocidade do pico diastólico final pela sistólica. É o índice de resistência. Normal de 0,5 a 0,7. Certo? Pulsatilidade para o fígado. Velocidade do pico histórico menos a diastólica final pela média. Tem que ser o quê? Até 0,9. Acima disso já é alteração de perfusão intrahepática. Índice de congestão hepática. Eu vou comparar o quê? A área de secção da veia porta com a velocidade média da veia porta. Estranho, né? Tem que ser menor que 0,07. Índice vascular hepático. Compara a velocidade da veia porta com o IP da índice de pulsatilidade, nesse aqui, da artéria hepática. O número tem que ser maior que 12. Lembrar que a veia porta, ela tem velocidade de 15 a 20 centímetros por segundo, o diâmetro da veia porta de 11 a 12 milímetros e a variação respiratória do seu diâmetro durante a respiração é em torno de 20%. Fluxo da veia porta. A velocidade média, o que é o fluxo? De qualquer artéria, seja coronária, seja renal, seja inferior, seja carota. É a velocidade média vezes o quê? A área de secção da veia. A velocidade média, 750 a 1.180 ml por minuto, que é o volume, né, da veia porta. 700
a 1.100 ml. Se for menor que 750 ml, já indica sinais de cirrose. Um outro fato interessante foi descoberto nos Estados Unidos. Crianças começavam a apresentar hematura precoce depois dos exercícios. O que observaram? Hematura, dor no flanco, varizes, perirenais, varicocele, sintomas de congestão pélvica. Olha a região celíaca. Anatomia aqui. Nós temos a aorta, a artéria mesentérica superior, é a veia renal esquerdo e o espaço aórtico e mesentérico. Aqui nessa tomografia mostra o rim esquerdo, a coluna, o rim direito, a veia renal esquerda, o espaço aórtico e mesentérico, a mesentérica superior e a aorta é a veia renal e acaba aqui, nesse ponto. Então, se esse espaço reduzir de 2 milímetros, ele comprime a veia renal. Então, existem dois índices, várias coisas para fazer o diagnóstico, mas eu peguei só os índices. Se eu comparar a velocidade da veia porta, nesse ponto, da veia renal, próximo o chamado Nuri-Craig síndrome, né? Quebra-nós. Outra coisa, se eu medir o diâmetro, se eu medir o diâmetro da veia renal esquerda aqui e comparar com o diâmetro na região da estenose, o espaço aórtico mesentérico, e esse valor passar de 4 também faz o diagnóstico. São os índices usados, né? Tá aí. A cara do sujeito. Esse aqui vai medir a pressão arterial. Então, outro índice famoso, não vascular, simples de fazer, não precisa para ultrassom, mas pode ser feito com ultrassom, que é o ITB, é o índice tornozelo-braço. Vou medir a pressão, agora a pressão sistólica do tibial posterior, lá no pé. Aqui, ó, tibial posterior, ou tibial anterior. E dividir pela pressão sistólica da braquial, certo? É o índice tornozelo-braço, aqui, ó. Se esse valor for maior que 0,9, normal. 0,7 a 0,9, doença arterial periférica discreta. 0,4 a 0,70, doença arterial periférica moderada. Maior que 0,41, doença arterial periférica severa. Menor que 0,4, gangrena. E ainda eu posso usar alguns outros índices, estou só citando, senão não vamos longe, né? Que é o índice de resistência da artéria umbilical com o índice de resistência da cerebral média. Então, e ainda o índice estudiastólico de Stuart. Eu comparo essas velocidades, olha, entre a cerebral média e a uterina, a umbilical. Umbilical e cerebral média tem que ser menor que 0,1. Se for maior que 0,1, já tem sofrimento fetal. Aqui o índice velocidade do pico sistólico, né? Beira diastólica, velocidade do pico diastólico final. Tem que ser maior que 3, ó, que é o Stuart, né? Então, para feto, o índice umbilical tem que ser menor que 1 e o Stuart maior que 3. Da artéria femoral, só mostrando aqui o índice histórico da artéria femoral, que vai de 12 a 91. Bem, até. Estou saindo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou à disposição. Eu só citei os índices, gente, porque